Olá, queridos, Shalom Leculam, a paz do Eterno, que o Eterno vos abençoe. Bom, o vídeo de hoje eu quero falar sobre uma fala de um padre na internet falando sobre a Bíblia. Preste atenção no que ele vai dizer, tá? Vou colocar o vídeo e vocês vão ver o que o padre fala sobre a Bíblia e a autoridade da igreja. Vamos lá. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas. Bom, é bem interessante a fala do padre. O padre fala que a Bíblia surgiu por causa da igreja. Por isso, a igreja tem mais autoridade que a Bíblia. Se você parar para olhar esse ponto de vista, você vai questionar. A igreja que trouxe a Bíblia, quando eu falo igreja, eu digo igreja católica. E aí nós vamos a história bíblica, a história da igreja, nós vamos à história eclesiástica. O Novo Testamento, ele foi canonizado realmente pela Igreja Católica. Quem escolheu os livros para nós termos como Novo Testamento foi a Igreja Católica. Se você observar, havia vários grupos, desde a morte de Yeshua, os apóstolos, surgiram vários grupos individuais, grupos que voluntariamente decidiram se reunir. Então havia muitos grupos que acreditavam em Cristo. E cada grupo acreditava em escritos e tinha aqueles grupos que não acreditavam. Então não havia uma unanimidade nos escritos. E cada grupo acaba surgindo e tendo suas próprias perspectivas. Como assim? Vou dar um exemplo. Você pega a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Vai ter mais livros na Bíblia católica do que na Bíblia protestante. Aí a pergunta que nós fazemos é por quê? Por que tem Macabeus na Bíblia católica e não tem Macabeus na Bíblia protestante? Por que existe o livro Sabedoria de Salomão na Bíblia católica e não tem na protestante? Então é por quê? Porque o grupo protestante escolheu não ter esses livros por suas ideias, suas escolhas. Então isso é mais comum que nós possamos assim imaginar. Até mesmo no grupo entre os judeus havia aqueles que só acreditam nos 5 primeiros livros. Existem aqueles que só acreditam no Taná e tem os messiânicos que acreditam no Taná e acreditam também na Brit Hadashah. Então vai de cada grupo as escolhas. O ponto central é a fala desse padre aí, aonde é a verdade? A verdade que eu vejo na fala desse padre é que realmente foi a Igreja Católica que escolheu os 27 livros. E a pergunta é, eu devo seguir essa orientação dos padres ou eu posso ter a minha escolha pessoal? Porque quando nós vamos até o 3º século, não havia o cânon do Novo Testamento. Então é por isso que eu sou da seguinte linha. Eu comparo tudo. Vou fazer igual Paulo disse, e retenho o que é bom. Se existe algo na Bíblia que vai contra a lei de Deus, eu já vou ter que observar. Por que existiram tantos outros livros e não entraram na Bíblia? Por que não tem nessa Bíblia que os protestantes usam, não tem Macabeus? É uma pergunta. Então,
Quando o padre diz que foi a Igreja Católica que trouxe a Bíblia, ele não está falando mentiras, porque realmente quem canonizou a Bíblia inicialmente para o mundo gentil foi a Igreja Católica. No caso do Antigo Testamento, os judeus fizeram o cânon no ano 90 depois de Cristo. As escolhas dos livros judaicos, por exemplo, o livro de Enoque também era lido pelos apóstolos, não entrou na Bíblia judaica. Mas por quê? Se Pedro lia, se tem parte no livro de Pedro, conta parte do livro de Enoque. O livro de Judas também conta parte de Enoque. Então você observa que cada grupo escolheu os livros, e tem muitos outros livros até judaicos que também não entraram. Então não quer dizer que só esses são inspirados. Quer dizer que existem outros, mas que não foram escolhidos. É dessa forma que eu observo. Agora, quando eu pego o Novo Testamento, eu também tenho que observar também com um olhar que é inspirado, mas eu também tenho que olhar com um olhar crítico. Eu tenho que olhar por um olhar crítico da seguinte forma: foi traduzido, passou pela Igreja Católica, será que veio intacto? Será que realmente veio direto dos apóstolos para a minha mão? Ou passou por a mão de alguém? É uma análise que todos nós devemos fazer. Por exemplo, por que está escrito Novo e Velho Testamento? Quem colocou isso na Bíblia? Então, se você não questionar, se você não questiona a doutrina da Trindade, você vai ser trinitariano. Mas você questiona, por que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, se a Bíblia diz que Deus é um? Então, são questionamentos que você deve fazer. Ali ele colocou que se a pessoa quer ficar com a Bíblia, ela deixa de ser católico. Só que aí o paradoxo é, a própria Igreja Católica foi que canonizou a Bíblia. E aí vem a questão. Eu tenho que ficar com o que, Felipe? Com a palavra de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos analisar a Bíblia e buscar dela a palavra de Deus. Tirando os enxertos, algo que possa ter vindo não tão perfeito, que pode acontecer, pode ter acontecido. O próprio Deus falou lá no livro de Jeremias que havia mentiras nos escritos dos escribas. Então você tem que analisar, você tem que buscar a cada dia o conhecimento para que você saia do engano. Então, quando você lê a Bíblia, agora você tem que olhar com um olhar que é inspirada, mas também tem que olhar com um olhar crítico, porque você sabe que passou pela Igreja Católica e nós não sabemos o quanto ela veio 100% ou não, se ela veio, se ela teve alguma alteração nessas traduções. Só pelo nome Jesus você observa que tem alguma coisa estranha. O João Ferreira de Almeida era um português e ele traduz a primeira tradução lá por volta do 1600. E você observa que ele coloca Yesu Cristo. Yesu. I-E-S-U. O próximo tradutor posterior a ele vai colocar Jesus. E depois vira Jesus. Então, só pelo nome, você observa que as traduções elas mudam. Elas mudaram o nome de Yesu, que é a tradução do João, o padre, João Ferreira de Almeida, português. Yesu, depois fica Jesus, depois fica Jesus. Isso historicamente falando, não é eu que digo. Então, se você observar só pelo nome, você observa que existe uma mudança. E a pergunta que eu faço é, será que na Bíblia existem outras mudanças? E é isso que a crítica textual vai fazer, a exegese bíblica, a história que você tem que buscar, porque você tem que buscar tirar o engano da sua vida. Como que você vai fazer isso? Debaixo de oração, do temor, querendo e amando a verdade. Então, em tese aqui, o padre ele não está errado quando diz que foi a igreja que fez a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Porque foi ela que ajuntou e disse, isso aqui é inspirado.
Mas a Igreja Católica deixou de fora o livro de Enoque, outros livros que também poderiam ser tidos inspirados, ou não. Agora, será que todo o Novo Testamento, de ponta a ponta, é tudo inspirado? Porque se foi a Igreja Católica que escolheu, foi uma escolha de homens. E homens erram. Então, será que desde Mateus até Apocalipse não há erro algum? E a pergunta que fazemos, se há, como descobrir? E aqui está a questão. É para isso que estudamos. Vamos descobrir na Bíblia onde estão os erros. Porque pode ter erro pela própria tradução, pelo enxerto, por um tradutor que escolheu escrever isso, outro escolheu não escrever. Dos próprios manuscritos que têm variações. Então existe grandes possibilidades de haver erros, mas que há grande possibilidade de ver quais são esses erros, então tirá-los. Por exemplo, o batismo é em nome de Yeshua ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se você olha a Bíblia de Jerusalém na nota de rodapé, Mateus 28:19, está escrito que essa forma de batismo não é antiga. Isso possivelmente foi posto após a doutrina da Trindade, porque lá em Atos deixa desde o início que o batismo é em nome de Yeshua. Então fica claro que existe ali essa situação. Então esse texto fica a gente desconfia, não é? Então a Bíblia precisa ser analisada. Então nós temos que buscar na Bíblia o que é inspirado, porque a exegese, que é essa pesquisa dentro do original, essa tradução melhor, não é? Esse conhecer a história bíblica, isso vai ser fundamental para você ver aonde está e aonde não está a verdade. Então, analisando como que foi montada a Bíblia. Por exemplo, Paulo vai em Bereia e prega a palavra, os bereanos consultam as escrituras. Aí a pergunta que você faz é, que escrituras eram essas? Se não existia o Novo Testamento. Então Paulo vai aos bereanos usando o profeta Isaías, os profetas. Fala do arrependimento usando os profetas. Então os bereanos não estão consultando um Novo Testamento. Quando Cristo disse que não veio anular a lei e os profetas, do que ele está se referindo? Lei, os ditos dados por Moisés, a Torá, e os profetas, desde os menores aos maiores. Então você já observa que Cristo focaliza o quê? O que Deus falou por Moisés e o que Deus falou pelos profetas. Então, o que Cristo não anula? A palavra de Deus. Então, dentro de um livro, contém a palavra de Deus, mas pode conter a palavra de um homem. Prove-me. É fácil. Quando você abre a Bíblia, a primeira coisa que você vai observar, antes de começar o livro, olha o que está escrito. Antigo Testamento. Só que isso aqui é o quê? Não é a mão do homem? Antigo Testamento é a mão do homem. Porque não existe testamento no hebraico. Existe aliança. Então você já observa que já tem a mão do homem aqui. Então é um livro que contém a palavra de Deus, mas que também pode conter ali a palavra do homem e uma tradução do homem. Então, precisa se estudar a palavra, não se rejeita antes de se comprovar. Então, o que você tem que fazer? Uma análise da Bíblia, estudar. Mas o padre ali não falou nenhuma mentira. Realmente, o cânon do Novo Testamento foi feito pelos católicos. Essa ideologia, essa doutrina que existe um Novo Testamento que abole o Antigo, isso é católico. Que Deus é 3, isso é católico. Que o domingo é dia do Senhor, isso é católico. Que eu devo me afastar da Torá, isso é católico. Então a Bíblia, eles montaram a Bíblia nos concílios, dízimo em dinheiro, isso é católico. Tudo isso vem da mentalidade apostólica romana. Então o que eu faço quando eu estou em Techuvá? Eu vou ouvir a palavra de Deus. Dentro da Bíblia eu encontro a palavra de Deus, mas também posso encontrar a palavra do homem. Então fazer essa separação vai te fazer a se tornar uma pessoa habilidosa neste conhecimento tão importante que você precisa para a tua vida. Então é o que eu tenho para falar para vocês que estão buscando a verdade. Shalom Leculan, se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. B'Shem Yeshua HaMashiach.